Área de figuras planas, quando a gente vai calcular a área de uma figura, a gente tem que saber que a área é o espaço que ela está ocupando aqui. Então, eu fiz o desenho de um retângulo e de um triângulo. Para eu determinar a área desse triângulo, primeiro a gente encontra uma unidade padrão, que normalmente é um quadradinho. Eu já fiz o desenho aqui nesse quadriculado justamente para facilitar. Para determinar a área desse retângulo, tem duas maneiras. Uma maneira é contar um por um todos os quadradinhos que a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o final. Todos os quadradinhos que estão dentro dessa região colorida que o retângulo está delimitando. Mas como são muitos, a gente consegue determinar a área do retângulo multiplicando a medida da base dele pela medida da altura dele. Então, se eu considerar apenas a base, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadradinhos. Então, a base mede 10. A altura, que a gente já contou anteriormente, tem 1, 2, 3, 4, 5. A altura é o que está em pé, formando o ângulo de 90 graus aqui, tá vendo? A base é essa linha da horizontal, então a altura vale 5. Quando a gente multiplica 10 vezes 5 ou 5 vezes 10, a gente consegue encontrar que a área deste retângulo é igual a 50 quadradinhos. Por quê? Porque a gente tem ao todo essa quantidade de quadradinhos aqui dentro dessa figura. Entendeu? Então, a gente pode, ao invés de contar um por um, multiplicar a base e a altura, quando a figura é um retângulo, que a gente consegue descobrir a área dele. Já o retângulo, a gente considera o retângulo como se fosse, o triângulo é um retângulo que foi dividido na metade. Então, quando a gente vai determinar a área do triângulo, o que a gente faz? A gente multiplica a base, nesse caso é 1, 2, 3, 4, base, vezes a altura, porém divide o resultado por 2. Por quê? Porque eu tinha um retângulo que eu cortei no meio para virar o triângulo. A base é 4, vezes a altura dele, como eu disse, tem que formar um ângulo de 90 graus, essa linha aqui na vertical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O resultado que der, a gente divide por 2. Por quê? Porque o retângulo, se eu fizer 4 vezes 7, eu vou ter a área desse retângulo aqui. Como aqui foi dividido pela metade, eu tenho que dividir no meio o valor da área do retângulo para eu achar a área do triângulo. Então, 4 vezes 7 dá 28. 28 dividido por 2 dá 14. Quer dizer, então, que a gente for contar todos esses quadradinhos, juntando os pedacinhos, para ver o total que a gente tem, seriam 14. Como nesse anterior, a gente tem 50 quadradinhos. Na apostila da PET, a gente tem fórmulas de outras figuras. A gente tem uma fórmula específica para achar a área do paralelogramo, que é a base dele vezes a altura dele, a área do quadrado, que é o lado elevado ao quadrado, que é lado vezes lado, a área do retângulo, que a gente já viu, base vezes a altura, a área do círculo, que a gente usou na PET da semana passada, π vezes o raio elevado ao quadrado, o triângulo que a gente conhece, base vezes a altura dividido por 2, o trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, e o losango, que é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Como que a gente vai fazer o cálculo das áreas dessas figuras da atividade número 1? Eu vou aumentar um pouquinho, justamente para que você consiga observar cada uma delas. A primeira figura é um triângulo. Como eu vou determinar a área do triângulo? A área do triângulo é a base dele vezes a altura dele, o que der divide por 2, certo? A base que a gente tem aqui é 4, vezes a altura, que é 2,5. O resultado que der, a gente divide na metade. Aí tem duas opções. Ou eu faço 2,5 vezes o 4 e divido o resultado por 2, ou como aqui a gente tem uma multiplicação, aqui ó, em cima, a gente pode simplificar aqui por 2, aqui por 2. Aqui fica 1, aqui fica 2. Aí, 2 vezes 2,5, pensa, R$2,50 vezes 2 dá R$5. Então, a gente tem que a área desse triângulo é igual a 5 centímetros quadrados. Se isso aqui tivesse sido desenhado numa folha quadriculada, a gente contaria 5 quadradinhos para
encher esse retângulo, esse triângulo que foi desenhado pra gente. O mesmo aqui na segunda figura, que é o quadrado. Esse quadrado tem lado 2 e 2. Se eu dividir aqui na metade, gente, olha aqui pra você ver. Aqui e aqui. Falou que aqui vale 2, certo? 1, 2. Aqui também, 1, 2. Quantos quadradinhos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Por isso que a área do quadrado é o lado ao quadrado, que nesse caso é 2 elevado ao quadrado, e 2 elevado ao quadrado é 4, ou seja, nós temos 4 centímetros quadrados. Nós temos 4 quadradinhos cobrindo a área, se cada um deles tem 1 centímetro de lado. Depois a gente tem a área do retângulo, que a gente já viu anteriormente também, eu fiz no exemplo anterior. Área de retângulo, base vezes a altura. A base é 3,5, a altura é 2. 3,5 vezes 2, a gente vai ter que a área é igual a 7 ou 7 centímetros quadrados. E por fim, essa figura aqui é o paralelogramo. Tem até aqui o nome dela escrito, tá vendo? Para determinar a área do paralelogramo, a gente usa a mesma fórmula do retângulo, base vezes a altura. E nesse caso, a base é 3,2 vezes a altura, que é 2,5. Isso aqui é bom para a gente recordar, gente, multiplicação com número decimal. Eu vou fazer aqui no verso. 3,2 vezes 2,5. É assim. A gente vai fazer a multiplicação como se não existisse a vírgula, como se fosse 32 vezes 25. 5 vezes 2 é 10, vai o 1. 5 vezes 3 é 15, mais um que foi é 16. 2 vezes 2, 4. Tá vendo? Ele tá na segunda casa, coloquei na segunda casa. Eu desconsidero a vírgula, faz de conta que ela não existe por enquanto. 2 vezes 3, 6. Aí é só somar os valores que a gente encontrou. Aqui vai dar 0. 6 mais 4 é 10, vem 1. 1 mais 1 mais 6 dá 8. Agora que eu lembro que eu tinha número decimal. Como eu tenho uma casa depois da vírgula aqui e uma casa depois da vírgula aqui, eu vou colocar a vírgula de modo que depois dela fiquem duas casas. Então, tá aqui, 1, 2, vem pra cá. 8,00 é a mesma coisa de 8. Ou seja, a área desse paralelogramo é igual a 8 centímetros quadrados.